A Lully um dia ela falou assim, que tem uma fada má que vem no berço e fala: Plim, você é artista. Entendeu? É um presente de uma fada má, que é um encantamento, mas é uma coisa que a gente passa muito perrengue, né? Mas o negócio é seguir em frente e ir embora. Então eu acho que essa fada pega algumas pessoas só, entendeu? E pega, e depois que pegou, tá pego, e acabou. Para mim, ser artista, ele tem que ter uma provocação a mais, sabe? Ele tem que ter algo que faça um movimento a mais do que só uma fotografia. Não que não seja arte, pelo amor de Deus, longe disso, ainda é arte. Mas para mim me aceitar como artista, eu acho que eu tenho que ser proponente de algo que provoque, sabe? Eu acho que isso se resume. Eu acho que eu ainda estou nesse alcance de procurar o que provoca, não só a mim, sabe? Mas acho que provoca no mundo, o que eu posso apresentar aqui que exponha um questionamento a outra pessoa. Eu elaboro sei lá, o rompante, a fúria, a raiva, uma corrente de sentimentos e sensações que eu tenho, sempre tive, a impulsividade e a não compreensão das coisas escrevendo. Então, escrever está nesse lugar para mim, sem a pretensão da qualidade literária ou da aprovação nesse lugar, né? De alcançar os cânones, sem nada disso. É escrever para viver. Eu sou uma escritora de desgraças. Se não tem desgraça, eu vou curtir a vida. Se eu tô feliz, se eu tô bem, se eu tô plena, eu não sinto que eu preciso sentar e escrever. Eu sou a escritora do furacão, é isso. Eu já perdi amigos porque eu compartilhei textos horríveis e aí eles falavam assim: você escreveu isso? Foi você que escreveu isso aqui? Isso aqui é horrível. E eu penso assim de muitas maneiras. Então tem hora que eu olho e falo: ai, que vitrine chata, todo mundo só tá feliz e eu tô aqui na merda, tomando tarja preta, não suporto mais. Eu sou essa pessoa intensa, demorou para me aceitar desse jeito, demorou muito, eu sempre senti muita vergonha de ser assim. Nossa, vou falar um negócio, começar a chorar, por que eu tenho que ser assim? A gente tem a Viviane Mosé, que é uma filósofa e também escrita, e aí ela fala num poema, né, o eu lírico, né, feminino maravilhoso, vai dizer que sinto inveja de não ter vida reta. Sinto inveja de não ser poeta, sinto inveja de não ser aquela pessoa que está passando as compras no supermercado, de enxergar tudo, de estar enquadrada. É um poema brilhante da Viviane Mosé, que ela fala a respeito disso. Olha, tem hora que eu gostaria de relaxar, de ter um momento de paz, de não ser poeta, mas não ser poeta nesse sentido de ser esse ser desassossegado, questionador. Todo artista ele tem um tempo diferente, porque eu acho que o artista ele tem uma visão de mundo diferente, eu penso assim, de olhar o mundo, de ver o mundo de uma outra forma, porque você está ali representando o homem, o ser humano, as suas histórias, as suas angústias, né, tudo. Sem a coletividade não dá certo. E eu tenho uma grande responsabilidade por unir grandes equipes. Eu já tive equipe de 400 pessoas, de 300 pessoas, de 200 pessoas, de 10 pessoas, de 3 pessoas, de todos os tamanhos de equipe, fazendo meus trabalhos. Eu tenho um currículo muito grande, faz 45 anos que eu sou cineasta. Eu me formei na ECA, na Escola de Comunicação de Arte da USP, em 75, e não parei de trabalhar nenhum dia. Eu fiz filmes muitas vezes. Então eu me relacionei com muitas equipes. E esse barato é o desígnio da existência humana. Isso é que é. O assunto é esse. Eu fiquei 2 anos e meio sem ter nenhum salário. E eu não tenho, não tenho grana guardada para tomar conta. Eu vivo do que eu faço. Então foi muito terrível. Vivi um pouco que a minha filha me conseguiu, meus irmãos, meus cunhados me conseguiram e tal. E tudo isso é muito terrível, porque envergonha a gente, humilha. Por mais generosos que eles sejam, o meu sentimento é que, não deveria precisar disso.
sou universitário, tive toda a condição de crescer na minha carreira, mas também foi um baque muito louco. Começou com o Estranhas Cotoveladas, meu longa-metragem, que eu estou trabalhando nele há mais de 10 anos, que chegou uma hora que eu não conseguia mais captar recurso nas leis nem do audiovisual nem do PROAC. Porque dá para viver de arte, mesmo que seja modestamente, entendeu? Que eu acho que é isso também que é importante. A gente não precisa lavar a égua, sabe? A gente pode, sabe, porque quando eu falo assim que foi tudo um sucesso para mim, mas foi um sucesso assim, eu sobrevivi só, entendeu? Não é que eu fiquei rico e tal. Claro que teve fases da minha vida, nossa, tive fase que eu estava na crista da onda mesmo, assim. E essa fase, eu sentei na caixinha, né? Então foi uma coisa assim que eu me armei assim, sabe, de uma maneira que eu ficasse seguro que eu pudesse continuar fazendo arte. Agora de sobrevivendo, né, de arte, eu não vou falar que a gente está vivendo, porque viver, quem vive é os gêmeos, são outros patamares, a gente sobrevive. A gente começa a entender que a fama na arte não é nada, sabe? Não é ser famoso, não significa muito. A gente conhece gente famosa que tem 1 milhão de seguidores e não vende nada. Então acho que é o trabalho. Acho que é a gente trabalhar. Eu tinha muita dificuldade de me nomear artista, né? Porque ser artista, para mim, pelo menos, parece ser uma coisa muito, né, fora da minha realidade, ou alguém muito acima, ou alguém que, né, tem pensamentos muito além do resto da humanidade. Mas eu acho que ser artista é isso mesmo, é você entender tudo como uma forma de criação, como uma forma de se expressar. E isso pode acontecer por várias vias, né? Mas estar no palco é uma outra sensação, é uma outra energia, é um sentimento, sabe? É outro. Então, eu dou aula porque não tenho condições de me manter só no palco, que é o que a China me trouxe e me fez tão feliz. O artista, ele está sempre em movimento, ele está sempre buscando respostas, ele nunca fica acomodado, parado, ele está sempre se deslocando para apresentar sua arte, para buscar referências, para produzir. Como eu venho de igreja evangélica, né? Isso sempre foi uma coisa muito presente na minha vida, né? Desde lá de criança, com os hinos, né, da igreja, com os cânticos, né? Mas aí a parte de instrumento, que eu comecei a aprender mesmo, a tocar um instrumento, né? Isso já veio mais lá aos 16 anos, quando eu estava perdendo bastante a visão, que eu parei de estudar, né, no ensino fundamental, normal, né, na escola, por conta da minha visão. E aí me apresentaram o violão, minha irmã comprou um violão para ela aprender, né? E eu, nada educado, tomei o violão dela, né? Como eu digo em todas as minhas entrevistas. E ainda mesmo assim, ela muito generosa, me ensinou o Lá e o Mi, né? Para me iniciar na carreira. E acho que para mim a música além de ser um meio de sobrevivência, né? Acho que é uma coisa que transformou minha vida, né? E que hoje eu acho que leva como exemplo para as pessoas, né? De vida, como as pessoas estarem buscando, né? Que todo mundo pode se encontrar. De alguém falou assim para mim: quando você vai pegar os seus pedaços e juntá-los? Falei, será que é isso, né? Não sei se é isso, né? Mas alguém me disse isso uma vez. Porque eu não me sinto, eu te falei, né? Esse sentimento de não pertencer, né? Que me trouxe até aqui, né? E aí eu me sinto ainda não me pertencendo. E eu acho que isso talvez seja um ciclo, ou, né? Ou seja, infinito, não sei. Mas... E a arte me traz algumas respostas, assim, em relação a isso. Porque se eu pudesse ser só artista, né? Se eu soubesse ser só artista, né? Eu seria. Eu acho. Eu sei que é o meu lugar, eu sei que é o que eu amo fazer, eu sei que é ali que eu tenho que dizer,
mas ao mesmo tempo eu acho que eu levo as coisas muito a sério, você entende? Eu morro de inveja desses artistas que nossa, faz um monte de coisa. Eu falo, nossa, eu queria tanto ser assim, e eu não consigo ser assim. E eu acho lindo também ser corajoso. Eu não sou corajoso, eu não me sinto corajoso. Porque eu não estou na ativa hoje, as pessoas vão questionar e vão falar, poxa, mas ele não está com nenhum espetáculo em cartaz há alguns anos, né? Há mais de uma década. Como assim ele se sente artista ainda? Né? Eu acho que você tem toda a razão, a gente não deixa de ser artista nunca. Em vários momentos eu sempre disse que a Gaia era um processo de uma fraude. Em vários momentos. Em várias entrevistas eu falei. E aí dentro de uma terapia eu comecei a pensar, que fraude é essa? Ela é real? Porque eu criei... Por que eu estou entendendo esse processo como uma fraude? Entendeu? Porque simplesmente eu parei para planejar toda a parte artística, mas a gente não vive planejando tudo? Então isso é uma fraude? Só não é fraude aquilo que é natural, espontâneo? Então todos os textos de teatro são fraudes, entendeu? Todas as criações pré-estabelecidas são fraudes. E aí eu fui entender que não, eu não sou uma fraude. O que se desenvolveu com a Gaia foi nada mais do que a minha própria essência. E essa minha essência, ela utilizou da ferramenta artística para que eu pudesse dar voz e dar mãos ao que hoje eu apresento. O grafite é todo trabalho feito na rua, de forma ilegal, com uma lata de spray. Porém, hoje em dia, assim, no meu ponto de vista, assim, por tudo que eu já passei, de 21 anos de grafite, eu tenho uma concepção diferente hoje do que simplesmente é o grafite. Não é mais só um ato de você pegar uma lata de spray e pintar ele de forma ilegal, não. Com tudo que eu passei no grafite, que eu vivi, pintando no sol, pintando de graça, pintando porque eu gosto, então isso me tornou parte do grafite. Então o grafite não é mais o ato, e sim eu, a minha pessoa. Eu vou sempre ser um artista de grafite. Eu posso estar pintando uma tela, eu vou ser um artista de grafite pintando uma tela, não vou ser um artista plástico. Eu vou estar pintando com um pincel, vou ser um artista de grafite usando um pincel para pintar. Então, isso que acontece hoje em dia, tem a galera da rua, que se denominam da rua, falam que a gente não é grafiteiro, porque a gente não pinta assim, teoricamente, mais na rua de forma ilegal. E eles falam que eles fazem um verdadeiro grafite, que eles pintam de forma ilegal. Porém, o que eu quero dizer é que, assim, eu já vi muitos desses começarem e terminarem, e pararem de fazer. Então, que grafiteiro que é esse? Que artista que é esse? Que está fazendo um grafite, está fazendo uma cultura e, de repente, amanhã ou depois para. Qualquer um pode ser artista, entende? Ser artista é outra coisa, é diferente de trabalhar com arte. Eu acho que essa é a diferença. Ser artista, qualquer pessoa que seja artista, será artista. Trabalhar com arte, muitos não artistas trabalham com arte. Então esse é o nó que causa, porque tem muita gente que não é artista, né? Que está trabalhando, que está produzindo um monte de coisa porque entendeu um nicho. Essa profissionalização abriu para outras, para gente que cresceu o olho em cima disso, né?